Você está vivo ou está morto? É lógico que você vai dizer que está vivo, não é verdade? Mas espera um pouquinho, há vários tipos de morte. Neste caso, seria melhor que você respondesse que está morto. Sabe por quê? Aqui em Romanos capítulo 6, logo nos primeiros versículos, ele diz que nós já morremos para o pecado. Então esperamos que você tenha uma resposta positiva dizendo, sim, eu morri para o pecado e agora eu vivo para Deus. E se você continuar meditando neste capítulo, que é a base para o nosso TSD de hoje, vai descobrir também por que a gente precisa ser batizado. O batismo representa a sepultura da velha criatura. O versículo 4 diz que nós fomos sepultados com Cristo na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como ele foi ressuscitado dos mortos, pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ora, se o batismo representa sepultamento, apenas os mortos podem ser sepultados. Na verdade, esperamos então que você, que já passou pelo batismo nas águas, tenha de fato simbolicamente sepultado o seu velho homem, quer dizer, a sua velha criatura, se é que você já morreu para o pecado. Aqui no versículo 6, fala de um fato extraordinário. Diz que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja desfeito e não sejamos mais escravos do pecado. Olha, quando Cristo estava lá na cruz, você estava lá. Sabia disto? E quando ele foi sepultado, você desceu ao túmulo com ele. E quando ele ressuscitou, você ressurgiu com ele dentre os mortos. Esta é a verdade fundamental do Evangelho que garante a minha salvação. Morri com Cristo, fui sepultado com ele e fui ressuscitado com ele para uma nova vida. Você entendeu agora? Esta é a essência do Evangelho. Mas você pode dizer, se eu morri para o pecado, por que ainda eu vivo pecando? O versículo 11 dá uma chave muito interessante. Preste atenção, esta é uma das principais chaves para a santificação da sua vida. Memorize este versículo, porque ele diz que você deve considerar-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Veja bem, esta responsabilidade é sua. O que Deus podia fazer para a sua salvação e santificação, ele já fez. No seu plano eterno, Deus colocou você com Cristo lá na cruz e agora você que crê que morreu com ele na cruz deve considerar-se morto para o pecado. Considerar-se é uma atitude mental. É como alguém quando diz assim, o fulano morreu para mim. Na verdade, ele não está falando de uma morte física, mas está dizendo que não tem mais relação com ele e não deseja mais ter contato com tal pessoa. É assim que Deus quer que você trate o pecado. Quando você é tentado, você deve dizer assim, eu já morri para essa coisa, eu não quero mais isso na minha vida. E a nossa palavra profética para você hoje é, tome posse desta vida liberta do pecado, divorcie desta velha natureza e considere-se morto para o pecado. Assim você vai começar a trilhar vitoriosamente o caminho da santidade. O nosso conselho de hoje é que você medite no último versículo deste capítulo, que é muito sério, pois ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Memorize este versículo porque ele deixa bem claro a consequência mortal do pecado, mas tome posse deste presente gratuito de Deus, que é a vida eterna.